Amados irmãos e irmãs, no vídeo anterior nós discorremos um pouco sobre esta questão do ministério da homilia. A Constituição Sacrosanto Concílio do Vaticano II, promulgada no dia 4 de dezembro de 1963, foi o primeiro documento a ser promulgado pelo Concílio Vaticano II. No número 52, ela nos afirma o seguinte: recomenda-se vivamente, como parte da própria liturgia, a homilia, pelo qual, no decurso do ano litúrgico, são expostos os mistérios da fé e as normas da vida cristã, a partir do texto sagrado proclamado durante a Santa Missa. Não deve ser omitido a homilia sem grave causa nas missas dominicais e nos dias de guarda celebrados com assistência do povo. A partir do Concílio Vaticano II que nos veio esta consciência da homilia. Anterior ao Concílio Vaticano II, havia aquilo que chega até os nossos dias, o famoso sermão, onde o sacerdote fazia um sermão. Porém, muitas vezes este sermão estava distanciado dos textos bíblicos da Santa Missa e por vezes tinha um caráter assim um pouco moralista ou doutrinal. É hora do padre fazer o sermão. A partir do Concílio Vaticano II, nos dá a consciência de que nós, presbíteros e bispos, exercemos na igreja o ministério da homilia. Somos os homiliastas ou mistagogos, atualizando a palavra de Deus no hoje da vida dos cristãos e cristãs, despertando-os para um compromisso de fé cristã através da atitude do coração de cada um e de todos nós que dominicalmente ouvimos e nos alimentamos da palavra de Deus. Então, na Santa Missa, existem as duas mesas. A mesa da palavra que nos alimenta com o pão da palavra. E esta mesa da palavra nós chamamos ambão. E o segundo momento, nos alimentamos do sacrifício do próprio Cristo, o pão descido do céu como alimento de salvação. Eu fazia referência a este documento da Sagrada Congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, chamado Diretório Homilético. Ele consta de duas partes. A homilia e o âmbito litúrgico, a homilia como uma ação litúrgica, e a segunda parte se refere à arte da pregação. Tomar a Deus que nós possamos conhecer mais este diretório litúrgico, procurando preparar-nos cada vez mais para este ministério ordenado. Lamentamos ainda que sejam poucas as faculdades de teologia que têm em sua grade curricular a matéria, a homilia. Lamentamos, eu ressalto aqui a Faculdade de Teologia da Diocese de Ponta Grossa, o IFITEME, que tem em sua grade curricular a matéria, a homilia. Há o perigo de, por vezes, descuidar-nos um pouquinho, e eu vou citar aqui rapidamente 10 passos, elencar 10 regras para se fazer uma péssima homilia. Então, são 10 passos de
Como fazer uma péssima homilia? Primeira coisa, em primeiro lugar, que seja muito longa, ultrapassando os limites dos 15 minutos. Realmente isto é péssimo, pois se desrespeita a capacidade de assimilação dos fiéis que estão ouvindo esta homilia. O grande ideal é que a homilia esteja entre 10, máximo 15 minutos. Segundo, que não esteja preparada, seja de improviso, nem com oração, nem com estudos, que não se leia com antecipação as leituras bíblicas. Excesso de confiança é um perigo. Já estou acostumado a fazer homilia, não preciso mais prepará-la. Isto é péssimo para um homiliasta, o improviso da homilia. Terceiro, que a homilia não esteja adaptada à comunidade de fé. Que se use uma linguagem talvez muito elevada ou vocabulários elevados e exóticos. Por vezes ouvimos isto do povo. Falou muito bonito, mas não sei o que ele disse. A homilia não se trata de falar bonito, mas sim de maneira a se fazer entender a passagem e passar a mensagem da palavra de Deus como acontecimento de salvação para aqueles que nos ouvem naquele momento em que estamos exercendo este ministério da homilia. Quarto ponto, que a homilia seja feita usando um equipamento de som que funcione mal, com microfonia o tempo todo. Além do aparelho de som funcionar mal, procure pronunciar mal e confusamente as palavras. Isto é um golpe fatal para a homilia, para que a homilia não cumpra a sua função. Quinto, fazer com que a homilia apareça não como parte integrante da liturgia, mas como se ela fosse um adendo, um apêndice, algo estranho. Isto acontece quando o homiliasta vai iniciar ou terminar a homilia fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se a homilia estivesse fora do contexto litúrgico daquele momento. Sexto ponto, fale de tudo que venha na tua mente, histórias, citações de autores, até mesmo piadas soltas ao vento. Fale tudo que seja mais fácil, única e exclusivamente para ocupar o tempo no qual você deveria fazer uma homilia. 7. Que sua homilia não tenha nenhuma relação em nenhum momento com a palavra de Deus proclamadas nas leituras do dia. As leituras foram proclamadas, porém a homilia seguiu um caminho completamente estranho às leituras proclamadas. Que não se relacione com o sacramento que se celebra, nem com o ciclo litúrgico que se está vivendo. As homilias do ciclo de Natal são apropriadas para este ciclo, do ciclo de Natal, de Pascal e, evidentemente, do tempo comum. A homilia deve tomar o colorido do ciclo onde ela é feita. Que não ilumine a vida dos fiéis, ou seja, uma homilia desencarnada, estéril e, por vezes, celestial. Ponto 10. Ao invés de homilia, faça uma aula de teologia, círculo bíblico, demagogias, promoções econômicas da paróquia, avisos, chamada de atenção dos fiéis ou uma peça oratória. Tudo isto é péssimo para a homilia. Que nós, revestido do munus do ensino, tendo esta missão de sermos homiliastas e mistagogos junto ao povo de Deus, possamos exercer este ministério com todo o nosso coração, com todas as forças do nosso ser, e que o Espírito Santo
possa iluminar-nos para que esta palavra proclamada por pessoas limitadas possa chegar aos corações do povo de Deus como palavra da salvação.